Acho que agora vai. Boa noite! Boa... Ah, é, porque eu não posso girar enquanto está transmitindo ao vivo. Tem que ficar em pé. Eu não sabia, não. Deixa eu... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos lá? Vou colocar aqui para vocês verem. Bartolomeu, comportem. Então, fiquei inspirado... Deixa eu voltar para cá. Eu me inspirei porque um amigo meu veio aqui à minha casa pra gente estudar sobre crase. E aí a gente estudou crase, cara. Crase é muito legal. Vambora, vamos estudar comigo. Ó, quem tiver aí, vai chegando, vai deixando seu like. Depois você vai lá no meu canal, Português Diverte. Então eu resolvi mostrar pra vocês como é que a gente aprende sobre crase. Quem chegou aí, dá um oi pra mim, por favor. E quem tiver interessado, pega caneta e papel, porque é aula grátis, tá? Beleza? Então vamos lá. Tudo vai começar aqui, ó. Eu vou chamar de um início. E vou deixar aqui para você a possibilidade, quem já foi meu aluno aí sabe do que eu estou falando. Tá dando para ver direitinho? A possibilidade de aprender qualquer assunto sobre língua portuguesa, ok? Nos concursos, assunto de concursos, para prova, recuperação. Eu estou meio atrapalhado porque é um treinamento. Então, o início é esse aqui. 1, 2, 3. O número 1, a gente vai chamar de morfologia. É assim, galera. Você quer aprender qualquer assunto de língua portuguesa? Quer aprender sobre acentuação, quer aprender sobre crase, quer aprender sobre concordância, quer aprender sobre regência, quer aprender sobre... deixa eu ver... ortografia também. O início de tudo é esse daqui. Você tem 3 bases importantes. Bartolomeu, se você ficar aqui, eu não vou conseguir dar aula. Bartolomeu, meu cachorrinho, gente. Você tem 3 bases importantes para você mastigar, pegar uma gramática. A gramática é esse livrinho aqui, ó. Para quem não conhece, eu não sabia o que era não, tá, gente? Isso aqui é uma gramática, ó. Essa aqui é de Pasquales e Ulisses. E se eu não estiver enganado, foi meu professor Mazô que me deu na faculdade. Se eu não estiver errado, né? Mas a gramática é esse livrinho aqui. Então você tem que mastigar isso aqui, ó, para você aprender qualquer assunto relacionado à língua portuguesa para concurso. Foi assim que eu aprendi, tá? Então olha só, vamos lá. Pega o caderninho e anota. Tá dando para ver direitinho? Fala comigo aí, por favor, gente, para eu saber se estou fazendo a coisa certa. O primeiro assunto chama-se morfologia. O segundo assunto que você tem que tentar descobrir e aprender é a sintaxe. E o terceiro assunto que você precisa descobrir ou aprender, mastigar, é a semântica. Beleza? Depois que você conseguir entender o que são esses 3 fatores, que nós chamamos de aspectos da língua portuguesa, meu amor, nenhum professor de português te engana mais. Acabou! Você consegue pelo menos os caminhos para você falar de crase, de acentuação, de pontuação, de regência. Tanta coisa que nos concursos a gente fica assim. E também questões relacionadas à interpretação de texto. Beleza? Então vamos lá. Eu estou falando isso aqui para a gente falar sobre crase, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue chegar lá em crase, o que é crase, conhecendo um pouco dessas coisas aqui, ó, desses aspectos aqui. Primeiramente, morfologia. O que é morfologia? Morfologia. Morfo significa forma. Beleza? Logia, como todo mundo sabe, é estudo. Tudo que tem logia significa estudo. Então, por exemplo, biologia, estudo da vida. Citologia, estudo da célula. Zoologia, estudo dos animais. Então, tudo que tem logia significa estudo e morfo significa forma. A morfologia é a parte da língua portuguesa que vai estudar a forma da palavra. Como elas são formadas. Como assim, professor? Assim, ó, por exemplo, a forma da palavra boné. É assim, tá vendo? Dá pra ver, pessoal? Fala comigo, gente, que eu fico irritado. Boné, é assim. B-O-N-E. Se eu quiser dizer que eu tenho mais de um boné, eu vou ter que mudar a forma dessa palavra e colocar um S. Então eu mudei a forma. E o que era boné, B-O-N-S, desculpa, B-O-N-E, virou agora B-O-N-E-S. Por que essa palavra se permitiu essa alteração na sua forma?
Porque boné é um substantivo. Olha só que delícia. Olha só que delícia. E substantivo é uma classe variável. Então, um substantivo admite a alteração na sua forma. Dá para entender o que eu estou dizendo? Morfologia estuda a forma das palavras. E aí você começa a perceber que as palavras podem sofrer ou não alteração na sua forma. Por exemplo, uma preposição, que é a classe de número... Eu vou colocar até 10 aqui, mas a preposição é a número 8. Preposição é aqui. E aí eu vou colocar a preposição de. Eu gosto de Marisa Monte. Eu gosto de você. Fala de, né? Porque acaba ficando no átono, né? De. Eu posso falar que eu gosto des vocês? Existe essa possibilidade? Na cabeça de algumas pessoas até existe, né? Porque fala assim, eu tô desde ontem querendo falar com você. Mas não existe essa palavra, ok, pessoal? Porque de é uma preposição e preposição é uma classe invariável. Então ela não vai sofrer alteração na sua forma. Por aí a gente já começa a perceber a importância de você reconhecer morfologia. E aí nós vamos lá. Morfologia é a parte da língua portuguesa que estuda a forma das palavras, sobretudo no que diz respeito às classes gramaticais, ou seja, aos grupos de palavras que existem numa língua. Tudo bem? Em português nós temos aqui 10 classes de palavras, ou 10 classes gramaticais. São elas: substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral. Tá anotando? Não, né? O pronome. Não vai dar, né? Não vai dar, mas eu apago e faço um outro, eu sou desse. O pronome e o verbo. Essas aqui são as 6 classes que nós chamamos de classes variáveis. Variáveis por quê, professor? Porque elas podem sofrer alteração na sua forma. Como eu mostrei aqui, ó, boné pode ir para o plural porque é um substantivo. E substantivo, gente, é uma classe variável. Vai ficar bagunçadinho aqui, mas eu vou tentar mostrar para você que essas aqui são as classes variáveis. Beleza? E depois nós temos aqui 4 classes invariáveis. São elas: o advérbio. Alguém já assistiu essa aula comigo? Eu tinha uma aluna chamada Júlia Hanna no Colégio Eucarístico. Oi, Laura Gomes, bem-vinda. Ela falava assim, professor, você só estudou isso na faculdade? Porque tudo eu falava disso, porque tudo vem disso aqui. Então, ó, nós temos o advérbio, a preposição. Vocês estão notando? Não, né? Isso, gente, isso aqui, você paga R$200 numa hora aula, 2 horas de aula, para você aprender isso aqui para sua prova no concurso, Bartolomeu. Vaza. E a última que eu vou deixar aqui embaixo, bem espremidinha, é interjeição. Professor, é para copiar? Não, dá para o Endos que o Endos copia. Valeu. Então vamos lá. O que isso tem a ver com crase? Vamos ver o que é morfologia tem a ver com crase, hein? Poxa, eu quero aprender crase, aquele negocinho que é para cá, assim, ó, diferente. O que isso tem a ver com a morfologia? Primeiro, vamos entender o que é crase, gente. O que é crase? Crase é o nome desse acento que eu coloco em cima da vogal A. Não é isso, gente? Isso não é crase. Esse aqui, ó, é o acento grave. Acento, por favor, grave isso. Grave. Grave isso. O nome do acento é grave, para começo de conversa. Isso não é crase. Crase é aquela mulher que casou com Cauã Rei. Ah, não, essa é a Grazi. Desculpa, parei, vamos lá. Então, o nome desse acento é acento grave. O acento grave, ele indica que ocorreu uma coisa chamada crase. Quando eu coloco esse acentinho aqui, ó, em cima dessa vogal, eu estou dizendo que acabou de acontecer isso aqui. Acabou de acontecer crase. Vou apagar um pouco porque o quadro ficou muito bagunçado, mas vamos voltar para cá. Apaguei, estudo, apaguei morfologia também, apaguei isso tudo aqui, tá? Começamos a falar de morfologia, sintaxe e semântica. A morfologia, como eu disse, é a parte da língua portuguesa que estuda a forma das palavras e estuda as classes gramaticais. O nosso assunto é crase. Agora, Bruno, por
que eu tenho? Eu quero falar de crase, por que eu tenho que saber substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo? Vamos entender o porquê? Então vamos lá. Beleza, substantivo. Vamos lá então? Bom, crase, gente, é um acontecimento. Beleza? Crase é um acontecimento. Tudo bem? Crase não é um acento, é um acontecimento. Quando eu digo que ocorreu ou que houve crase, muitas pessoas usam a expressão o A craseado. O A craseado não é apenas o A que recebe um acento, não, né? É um A fundido em outro A. Esse acontecimento diz que existem dois As. No caso da língua portuguesa, né? Porque o conceitual, né, é você dizer que é a fusão de duas vogais idênticas. No caso da língua portuguesa, acontece com a vogal A. Então nós temos aqui, ó, uma vogal A, que é exigida por um nome ou por um verbo, e que é sempre uma preposição. Esse A exigido aqui é sempre uma preposição, e um outro A, que vai aparecer diante de palavras femininas, nesse caso é um artigo. Então preste bem atenção, que eu já falei aqui de duas classes gramaticais. Quando eu estou falando de crase, eu acabei de falar aqui, preposição e em artigo. Ou no A que aparece diante dos demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, aquilo outro também, beleza? E eu acabei de falar de palavras femininas, né, que exigem esse artigo, que apresentam, que aceitam, que admitem esse artigo. Então eu acabei de falar de substantivo. Preste atenção, pessoal. Eu falei de 3 classes gramaticais. Se você não conseguir reconhecer as classes gramaticais, como é que você vai saber crase? Você pode me explicar isso? Que eu não sei, eu não consigo. Por isso que eu disse que essa aula é um início. Então, olha só. Eu não vou falar muito, porque não vai dar tempo de dar a aula inteira agora, nessa livezinha que eu vou fazer aqui muito rápido, muito breve. Até porque eu preciso que vocês falem comigo também, para saber que vocês estão vendo, estão entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu preciso que vocês entendam o seguinte. Eu quero entender o que é crase, mas eu só vou entender o que é crase se eu tiver a competência de reconhecer o que é um substantivo, de reconhecer também o que é um adjetivo, porque alguns adjetivos femininos também vão admitir o artigo, e consequentemente vai haver essa fusão. A fusão de dois As será igual a esse A aqui, ó. Porque na fala, você não fala, por exemplo, assim, eu vou à festa. Você não fala eu vou à festa. Você fala eu vou à festa. E todo mundo fala para você, todo mundo entende o que você está dizendo, não é isso? Mas quando você escreve, você precisa demonstrar que essa fusão aconteceu. Senão você comete um erro ortográfico e muitas vezes também pode cometer um erro semântico, né? Eu deixei aqui morfologia, sintaxe e semântica. Mas não vou falar dos 3 agora, tá? Quem quiser pode correr atrás e pesquisar. Mas entendam pelo menos agora o que é a morfologia. Então eu vou repetir. Recapitulando. A morfologia é a parte da língua portuguesa que vai estudar a forma das palavras e, sobretudo, no que diz respeito às classes gramaticais. O que são classes gramaticais, professor? É como se você pegasse todas as palavras da língua portuguesa e fosse arrumando em grupinhos. Como você faz com a sua roupa? Pega essa camisa amarrotada aqui e põe na gaveta de camisa. Pega a bermuda, põe na gaveta de bermuda. Pega a calça na gaveta de calça. Então, a mesma coisa acontece com as palavras. Aristóteles, se eu não me engano, eu creio que sim, foi o grande organizador. Foi ele, gente, me fala aí. Eu creio que sim, eu estava lendo sobre isso, eu já li bastante, que organizou os reinos em animais, vegetais. Oi, Esther, bem-vinda! Tá aprendendo português do Brunão! Então, falando de novo de Aristóteles, é chique falar de filósofo, né? Dá um peso na nossa aula. Então, assim, Aristóteles, ele separou os reinos em mineral, vegetal e animal. Estou falando besteira? Alguém fala comigo, por favor. Então, classes gramaticais é você pegar todas as palavrinhas e guardando nas suas caixinhas. Então, eu só preciso de um nome. Eu vou lá na gavetinha que tem nome e eu vou usar um substantivo. Como é o nome disso? Caneta. Caneta, pilô, né? Como é o nome disso? Chapéu. Como é o nome disso? Beleza. Tô brincando. É Bruno, né? Tudo tem um nome. Então, toda vez que eu preciso de um nome, eu vou lá na gavetinha substantivo. Caneta linda. Caneta azul. Azul caneta. Caneta, qualidade, característica.
adjetivo, né? É uma característica relacionada ao nome. Então eu vou lá e pego na gavetinha de adjetivo. E assim eu vou reconhecendo as classes gramaticais. Não adianta você querer saber o que é crase, você pode até decorar a regrinha. Tem professor que ensina a regrinha, eu acho maneiro também, não tá de boa, né? Só que as regrinhas vão deixar você expert em regrinhas, né? Você muito provavelmente vai ter dificuldade em fazer uma prova que exige um pouco mais de você, que é uma competência interpretativa, no que diz respeito inclusive ao sentido, à semântica, beleza? Então voltando aqui para a aula, gente. Crase é um acontecimento, é a fusão que vai ocorrer entre duas vogais idênticas, que no nosso caso, que é a língua portuguesa, a vogal A. Então eu tenho dois As que vão se fundir, prestem atenção que eu disse se fundir, tá? E aí o resultado dessa fusão vai ser representada ortograficamente, porque você não fala A, mas quando você tem que escrever. E se você não colocar o acento, tá errado, você errou, ok? Isso, olha, isso faz a diferença numa prova do Enem, sabia? Porque você precisa ter competência, você tem que ter domínio sobre a norma culta. Então, o cara que não põe acento, ele vai perder a vaga para o cara que pôs o acento grave, né? Então, como nós dissemos, isso aqui, o nome do acento é grave, ele indica que ocorreu a crase, que a crase aconteceu. Para terminar e deixar você estudar um pouco isso aqui, mas para você treinar, depois você vai lá na internet, tem vídeo aula sobre isso, tem um monte de exercício, tem um monte de coisa maneira que dá para fazer, mas só para você treinar, olha só o que acontece, ó. Eu tenho aqui um verbo, olha só, eu acabei de falar outra classe gramatical, ó, verbo, nossa, e esse verbo é o verbo ir. Então eu vou colocar aqui, verbo ir, eu vou. Observe que quem vai a algum lugar. Então eu já tenho um azinho aqui, ó. Esse azinho aqui, gente, ele é exigido pelo verbo ir. Isso é um caso de regência, né? O verbo ir, ele é transitivo indireto e ele rege a preposição a. Então observe que o professor não está maluco. O professor é até maluco, tá? Né? Mas aqui eu não estou maluco, porque para eu falar de crase, eu já falei de substantivo quando eu falei em palavra feminina. Eu já falei em adjetivo quando eu falei em palavra, alguns adjetivos também são femininos, admitem artigo. Eu já falei aqui em verbo, eu já falei em preposição, vou falar em advérbio, vou falar em pronome, vou falar em numeral. Você precisa reconhecer as classes gramaticais, senão você não vai reconhecer crase. Você pode reconhecer regra, beleza? Vocês estão entendendo? Alguém pode falar comigo, por favor? Que eu estou me sentindo sozinho e excluído? E depois eu vou postar essa aula no meu canal. O meu canal mudou, tá? Agora é Português Diverte. Diverte, né? Então vamos lá. Esse verbinho aqui, vou, ele exige a preposição a. Porque quem vai a algum lugar. Eu não posso falar que eu vou festa. Porque quem vai a. Eu não posso falar, professor, mas eu posso falar, eu vou embora, tá? Não complica, que nesse caso ele não é transitivo indireto, né? Tem sempre alguém para acabar com a aula da pessoa. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, o verbo ir, né? Porque português, o professor é cheio de razão, né? Bom, vou a. E aí, aqui na frente, no meu enunciado, eu tenho a palavra festa. Que é uma palavra feminina ou masculina, pessoal? É uma palavra feminina, sabe por quê? Porque ela só admite o artigo a, é a festa. A Maria Rita canta uma música, a festa, né? Essa música. Mas eu acho que é assim. Então você tem aqui, ó, um a que é exigido pelo verbo, e esse a é uma preposição. Obrigado pelo joinha, fala comigo, gente. Fala que a aula tá boa, que vocês estão entendendo, que eu posso continuar. Ó, então prestem atenção. Esse verbo aqui, ir, exige a preposição a, beleza? Logo em seguida eu tenho a palavra festa, que é uma palavra feminina, portanto, admite o artigo feminino a. O que é que vai acontecer com esses dois as? Eles vão se fundir. A essa fusão eu dou o nome de crase. Isso aqui é crase, tá? Quando esses as se juntam, o nome disso é crase. E aí como é que eu vou indicar que houve crase? Eu vou indicar que houve crase utilizando o acento grave, que é o acento ao contrário do acento agudo. Olha, existem 3 acentos em língua portuguesa, 3 acentos. E as pessoas reclamam muito dos acentos, mas elas se esquecem que os acentos são peças fundamentais para você compreender, sobretudo, onde é a sílaba tônica e qual é o timbre da sílaba tônica, beleza? Se o timbre é aberto ou fechado. Os 3 acentos são, vou falar de outra coisa, ali eu faço assim mesmo, tá? Quem tá dando joinha? Quem tá aí? Fala comigo.
Tem alguém aí? Ó, 3 acentos em língua portuguesa. 3, ó. Esse aqui, vou ter que apagar, gente. Quadro é pequeno. Pessoal, me ajuda a comprar um quadro grande, fazer uma sala de aula aqui, que eu vou dar aula todo dia. Até eu morrer eu vou dar aula. Ó, 3 acentos em português, hein? Essezinho aqui, que é chamado de acento agudo, né? Tem essezinho aqui, que é chamado de circunflexo, que faz sentido, circunflexo, a boca circunflexiona, né? Acento agudo indica a sílaba tônica e o som aberto, o tom aberto. Vó, você abre a boca. Vó, tá vendo? A boca aberta, vó. Fala vó com a boca fechada, tenta aí. Não dá. Aqui é o circunflexo, o timbre é fechado. A sílaba é tônica, mas a boca circunflexiona. Vô, ó, vô, vó, vô. Beleza? Faz sentido, minha gente. No inglês você não tem isso. No inglês você tem que saber onde é a sílaba tônica. Minha professora da faculdade, Beth, ela falava usually ou usually. Como que é? Não sei. Você tem que conhecer a pronúncia da palavra em inglês para você saber se tem acento, onde é a sílaba tônica, ou seja, onde você faz mais força na pronúncia. Em português não. Em português é uma maravilha, né? Tem até acento. E o último acento é esse aqui, ó, que é o acento grave. O acento grave ele é um indicativo de que ocorreu a crase. O nome do acento, Juliana, minha prima querida, lembra dessa aula? Eu acho que eu já te dei essa lá na obra do Salvador há muitos anos, hein? Então, gente, ó, o nome do acento não é crase. Repita comigo, repita comigo. O nome do acento não é crase. O nome do acento não é crase. Digita aí pra mim, por favor. O nome do acento não é crase. O nome do acento não é... O nome do acento é grave. Ele indica que houve crase, que é o que mesmo? A junção, a fusão de duas vogais idênticas. Um A primeiro, que é sempre exigido por um nome ou por um verbo, que eu chamo de preposição, uma preposição, e um outro A que vai aparecer diante de palavras femininas ou diante de pronomes demonstrativos, como aquele, aquela, aquilo outro. Tá chegando a gente, hein? Beleza? Então vamos a mais um exemplo. Então eu tenho aqui vou, quem vai a algum lugar. Agora você pode ter uma dica aqui para você saber se vai haver. Aí fala assim, olha, vamos lá. Vamos trocar ando, vamos colocar o verbo andar. O verbo andar no sentido de se locomover sobre alguma coisa, tá? Porque eu não sei como é que explica isso não, mas vocês vão entender. Ando, e aí eu tenho aqui um azinho, quem anda no sentido de se locomover, anda a alguma coisa. E vamos entender assim. E logo em seguida eu tenho cavalo aqui, ó, cavalo. Eu tenho cavalo. Cavalo é uma palavra masculina ou feminina, gente? Você pode falar a cavalo, no caso assim, sem esse a de andar, não é de andar não. É a cavalo ou o cavalo? É o cavalo, não é isso? Ô, querida, muito obrigado, você é a prima mais maravilhosa! Então, vai fazer aula comigo agora, presta atenção, ó. Então, é o cavalo. Se é o cavalo, o que acontece aqui, gente? Não tem vogal idêntica para fundir. Olha que eu disse fundir, tá? Não tem, não são vogais idênticas. Eu tenho um A aqui e um O aqui. Então vai ocorrer crase? Não vai. Ando a cavalo. Sem acento grave, porque não houve crase. Ah, porque não existe crase diante de palavra masculina. Óbvio. Gente, não ocorre crase antes de palavra masculina, porque palavra masculina tem artigo o. Ok? E crase só acontece com vogais idênticas. No nosso caso, é com a vogal A. Então, se eu tenho aqui uma palavra que exige a vogal A, que é esse Azinho aqui, vou à festa. Em seguida, eu tenho uma palavra feminina, esses dois Azinhos aqui, eles vão se fundir, eles vão se juntar. Jones, inverter eu não consigo, cara. De lado, assim, mas ele para a transmissão, ó. Ah, tá vendo, ó? Não consigo. Inverter como você está falando? Fala aí, me ajuda aí. Quando eu faço a inversão, para a transmissão. Jones, querido, DiCaprio, dançarino da equipe de dança. Ai, Deus, você acabou com a minha aula, Jones. Aí, ó, melhorou? Vê se melhorou. É por causa do Jones, é Jones, o DiCaprio. Vê se melhorou. Tá meio torto, é porque, gente, eu tô... Ó, tem 9 cabeças. Gente, vai lá no meu canal Português Diverte, deixa seu like, vamos monetizar esse negócio aí. Eu quero ficar rico! Bom, vamos embora. Então, tá dando pra ver, pessoal?
Não dá pra ver? Sério? Inverter a câmera como? Assim, ó, trocar de lado? Não é possível, gente. Será o Benedito? E agora? Ah, eu acho que tá ao contrário, né? Vocês estão vendo ao contrário, é isso? Como eu faço? Eu giro assim. Ah, não. Agora virou um negócio pessoal. Pera aí. Deixa eu ver se é assim. Agora sim! Professor burro! É isso, galera. Beleza. Poxa, gente, depois de quase a aula inteira, agora que você vai falar isso pra mim, Jones? Jones, lembra aquela viagem que a gente fez pra São Paulo, Jones? Que viagem foi aquela, hein? Que a gente cantou muito lá em Tremembé. Então, mas aí eu não sei dar aula, senão, gente. Eu tenho que olhar pra vocês. Tá bom, dá pra ver? Gente, eu tô há 2 horas fazendo bestagem aqui, né? É assim, essa luz aqui vai ficar assim mesmo ou eu apago essa luz? Eu apago essa luz? Não. O que eu faço com essa luz? Eu tenho que trocar isso aqui, né? Eu tenho que enfiar isso aqui lá pra dentro. Por enquanto vai ficar assim mesmo. Calma aí. Aí, ó. Melhorou? Mais ou menos, né? Que saudades, cara. Então vamos lá, só pra gente comprar, Bartolomeu, por gentileza, querido. Deixa o papai não pisar em você. Olha o Bartolomeu, gente. Olha o Bartolomeu lindo demais. Mas ele fica no meu caminho, na minha frente. Bom, só pra gente terminar esse raciocínio. Nossa, mas depois eu vou consertar isso e vou voltar. Então, basicamente isso aqui, tá, galera? Crase é um acontecimento que vai ser representado por esse acento, que é o acento grave. Existem apenas 3 acentos em língua portuguesa. O acento agudo, que indica a sílaba tônica e o som aberto. O acento circunflexo, indica a sílaba tônica forte e o som fechado. E o acento grave, que indica que houve crase. Beleza? Eu volto depois de conseguir acertar esse negócio aqui, eu vou voltar. Mas compartilha meu vídeo, por favor, galera. Quem gostou da aulinha aí, compartilha. Se bem que, né, eu estraguei o negócio todo. Mas na volta eu já volto, tá vendo como é que já vivendo e aprendendo? Então vamos lá. Querem aprender sobre isso? Tem concurso para fazer? Tá de recuperação? Tá? Trimestral agora aí? Vai estudar isso aqui primeiro, ó. Vai reconhecer um substantivo. Vai olhar uma palavra e perceber a que classe que ela pertence. Depois que você souber isso, vai para a sintaxe, tem intimidade com esses assuntos. Depois, semântica é o significado. Aí você consegue entender aquelas regrinhas todas que a maioria dos professores falam nos cursinhos, sabe? Crase é facultativa quando é assim, ela é obrigatória. Gente, são regras. Não estou desmerecendo. Eu também gosto de regras. Na verdade, eu odeio regras, né? Mas tudo bem. O fato é que é melhor que você compreenda do que você grave apenas regras. Beleza? Então, eu vou descobrir como eu vou fazer isso aqui depois direito, sem conseguir quebrar tudo. E depois eu volto.